Olá! Admiração, paixão, amor, desejo, ciúmes. Sentimentos que em excesso podem resultar numa combinação fatal. O que leva uma pessoa a cometer um crime passional? Pode o amor e o ódio caminharem juntos? Crime passional, desvio de caráter ou problema psicológico? Este é o tema de hoje do Checkmate. Para falar sobre o assunto, o Checkmate de hoje recebe a doutora Lígia Maria Urique Orlandi, pedagoga e administradora escolar pelo Mackenzie, formada em psicopedagogia pela PUC e orientadora educacional também pelo Mackenzie. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Thalita. Doutora, eu gostaria de começar esse programa fazendo a seguinte pergunta. Muita gente não sabe exatamente o que é um crime passional. Eu gostaria que você explicasse isso para a gente. Um crime passional, ele é mobilizado pela impulsividade e pela aberração do estado emocional. Então, a pessoa, em detrimento de qualquer razão, ela é movida por um ciúme doentio, geralmente patológico mesmo, e ela tem atos que depois de feitos é que vai vir uma reflexão, mas geralmente com uma justificação. Você acha que a bipolaridade tem alguma coisa, alguma relação com o crime passional? A pessoa que tem já uma tendência, né? Uma dupla personalidade, enfim, você acha que tem alguma relação com o crime passional? Não exatamente a bipolaridade, lógico. A bipolaridade é um nome mais recente, né, para se dar em distúrbio de ansiedade, enfim. É claro, é evidente que a pessoa que tem uma instabilidade emocional e um pico muito antagônico, é lógico que ela tem uma propensão a ter uns arroubos de emoção mais exacerbados, né? Mas não é só, não seria só, tem 1000 outros quadros que levariam a esse procedimento. Enfim, são distúrbios, descontroles, onde a pessoa, pelo emocional aberrado, não consegue ter uma clareza na parte racional. Os crimes passionais, eles estão na literatura já há algum tempo. Um exemplo disso é a obra de William Shakespeare, Otelo. Qual é o perfil psicológico de uma pessoa extremamente ciumenta? Então, você vê que desde essa obra existe a questão do poderio masculino. Então, essa trama de Otelo envolveu todo um poderio, aonde ele foi enganado, que ela havia o traído quando não o traiu. Então, o que pode representar um crime passional? É o sentimento de posse. O perfil é aquela pessoa que acha que aquele ser humano é simplesmente um objeto e uma continuação de si mesma. Então, ele encara o mundo como dentro dele. É uma pessoa egocêntrica, narcisista, egoísta, e que não consegue dimensionar o mundo do outro. Ele é voltado ao seu próprio mundo. Então, as coisas lhe pertencem tanto quanto as pessoas lhe pertencem. No caso de uma sociedade machista, aonde impera aquela necessidade de provar que o homem é homem, uma traição iria de cara, de frente, com esse dogma. Então, é esse o perfil. É a pessoa extremamente possessiva e dominadora, sem senso de percepção do próximo. Então, o ciúmes, ele pode levar uma pessoa a cometer um crime? Exatamente não. É a aberração do ciúme. É o ciúme doentio. Qualquer sentimento que nós temos, ele tem dimensões aceitáveis e patológicas. Então, o ciúme desmedidamente encarado e sentido e manifesto com o outro, ele se torna em um risco, sim. Porque a pessoa que age por esse impulso aberrado, ela não está destruindo só a vida do outro. Ela destrói a sua própria vida, o seu emocional, a sua vida psíquica, moral, sem perceber o que está fazendo, porque o descontrole é maior do que a razão. Além dos ciúmes, quais seriam os outros motivos que podem levar um indivíduo a cometer um crime passional, por exemplo? Rejeição.
da pessoa ter tido um quadro infantil de rejeição. Então, a autoestima dela é muito pequena, o amor próprio dela é quase ínfimo, ela não tem parâmetro de si, do próprio amor dela por si mesma. Então, ela precisa de um aval do outro. E isso também pode desencadear cenas doentias de ciúmes, enfim, de manipulação da vida da pessoa. A pessoa que tem esse perfil, ela quer manipular a vida do outro. Ela quer que o outro entre no molde que ela determinou como certo e aonde ela é confortável para transitar naquele molde. Se a pessoa sai um pouco fora, ela não aguenta, porque ela quer a pessoa enquadrada naquele círculo ou naquele quadradinho ou triângulo que ela fez. Se a pessoa dá um passo fora, já gera insegurança. E gera fantasia. Ela começa a ter umas, enfim, deturpações, começa a navegar em mil imaginações, em mil delírios. Qual é a relação do amor platônico com o crime passional? O amor platônico, ele é baseado numa pura fantasia. Então, se a pessoa cultiva essa fantasia, ela não está vendo a pessoa na sua realidade, ela está vendo a projeção daquilo que ela imagina que poderia alimentar o vazio dela. Então, se ela tem essa fantasia, em algum momento ela se confronta com a realidade da pessoa e vê que aquilo que ela formou, idealizou, endeusou, na verdade, não tem base real, não tem nada de sólido nisso, isso pode gerar algum desvio também, principalmente se acaba saindo do platônico e tendo um envolvimento, e nesse envolvimento a coisa é meio conturbada e enfim, e a sensação de posse, ela é perdida. Isso pode ocorrer. E já quando que o crime passional ele passou a ser estudado dentro da psicologia? Eu acho que desde que a psicologia é psicologia, não tinha como não abordar isso, porque é um dos traços que dominam a sociedade. A psicologia é feita de ser humano em relação a si próprio, em relação ao outro e à sociedade. Então, é um composto junto, ele sempre existiu. Esse estudo, essa preocupação, essa atenção com o desvio de caráter que você comentou, que, na verdade, é uma patologia. Certo. Ela sempre andou junto no estudo da psicologia. E uma pessoa que comete esse tipo de delito, é um desvio de caráter ou ela tem um problema psicológico? Então, essa é uma outra questão, é uma questão polêmica, que na minha concepção, um desvio de caráter, ele é algo, quando ele aí vai tudo grau. Um desvio de caráter numa proporção extremamente danosa, que ponha em risco a si e ao outro, ele passa a ser patológica. Mas ele começou com desvio de caráter. Então, é difícil a gente redimensionar até onde que é isso, até onde que é aquilo. Entendi. Uma coisa pode se originar em outra. Elas estão interligadas. Segundo o dicionário Aurélio, da edição de 2001, a paixão é traduzida em um sentimento forte, como o amor ou ódio levado a um alto grau de intensidade. É uma atividade, um hábito, um vício dominador. A palavra passional está relacionada ao sentimento de paixão. Ou seja, todo crime passional ele tem que estar relacionado com paixão? Mas não responda agora. Essa resposta você terá no próximo bloco. Vamos retomar a pergunta do bloco anterior.
O crime passional, ele tem que necessariamente estar relacionado com o sentimento de paixão? Sim, Thalita. Mas aí eu volto a dizer, não é a paixão em si. A paixão sempre é um estado, de certa forma, alterado de percepção. Não que não seja um estado altamente gostoso e prazeroso. Mas ele tem o componente de um desvio, porque quando você está apaixonado, você fica cego para uma série de coisas. E todo mundo já viveu isso de alguma forma, acho eu. Só que, no caso de um crime passional, ele pode ser desencadeado por uma paixão que se tornou, ao longo do tempo, altamente prejudicial e doentia. Então, aí entra o que a pessoa já traz em si de propensão a esse desvio, aliado com algumas situações que o casal vivenciou juntos e com possíveis traumas que essa pessoa possa ter tido anteriormente. E com as crenças que ela formou ao longo da vida. Ou seja, eu sou o bom. Ninguém pode me dizer não. Então, tem mulheres e homens que eles não têm um nível satisfatório de frustração, eles não conseguem lidar com um não. A perda para eles é como se eles perdessem o próprio machismo, a própria identidade masculina. Eles não sabem administrar isso. Recentemente, o caso Eloá, ele teve uma grande repercussão na mídia, né? E existe uma divergência entre os psicólogos que afirmam que esse crime ele pode ter sido premeditado e não passional. E, nesse caso, a dúvida é, o caso Eloá, ele foi um crime passional ou foi um crime premeditado? Ainda continua essa controvérsia. Porque, muitas vezes, o crime passional, que é mobilizado pela impulsividade, ele é, de certa forma, premeditado, sem a razão, mas ele é. Existe uma premeditação da intenção do feito até a ação do feito. E, nesse caso, foi um caso que não foi um impulso dele pegar uma arma e tomar uma atitude. Ele levou algum tempo, ele teve dias para ruminar aquilo. Então, não dá para enquadrar exatamente como um crime passional. Embora tenha, de certa forma, uma base em crime passional, porque houve todo um envolvimento afetivo não correspondido, um sentimento de posse exacerbado, um desvio de caráter imenso. Então, é por isso que essa polêmica ainda ela não está muito definida. Nós temos como exemplo o caso de Lindomar Castilho, o caso Eloá. E por que o índice de crime passional ele é maior dentre os homens? A explicação é o seguinte: na nossa sociedade, houve o cultivo da tolerância à traição masculina. Por quê? As mulheres foram criadas com esse dogma de que para o homem, seria natural uma traição, porque fazia parte do psique masculino, das necessidades masculinas, enfim. E, obviamente, que se foi enfatizado que o homem teria maior liberdade de traição, e quantas mulheres não aceitaram isso durante uma vida inteira? Então, é claro que era mais admissível que o homem traísse e a mulher não. Quando começou a haver uma maior equiparação entre o homem e a mulher, esse quadro mudou. Só que não mudou tanto, talvez, o perfil masculino da massa em relação a essa questão. Então, você imagina para um homem que acha que é todo poderoso no sentido, no quesito homem, masculino, sentir que a mulher, anteriormente submissa, que acatava os seus desvios, agora é ela que faz. Então, não é só a parte masculina, é todo aquele arquétipo que ele incorporou de homem. Forte, homem que domina, que faz, que rege. Então, para ele, a traição é uma proporção descomunal.
E quando a gente conhece uma pessoa que tem uma relação assim mais íntima, mais próxima, a gente pode identificar algum tipo de característica, algo que identifique que essa pessoa ela tem uma tendência, né, a cometer esse tipo de crime? Sim, tem sim. Você começa a perceber que aquela pessoa que está com você, pode ser, geralmente, o crime passional, pelo vocabulário jurídico, ele inclui o sexo e o relacionamento afetivo homem e mulher. Então, vou me focar um pouco por aí. Então, no relacionamento afetivo de um casal, quando você percebe que o outro não dá atenção, não consegue perceber e atinar para os seus próprios sentimentos, e ele é voltado simplesmente por o interesse dele, é um indício de que ele não está te encarando como um ser humano. Ele está te vendo como algo que ele possui. Se ele tem características... Antigamente, há muito tempo atrás, era até aceito isso, de você lavar em honra, lavar sangue em a própria honra. Isso já caiu em desuso há muito tempo. Porém, o comportamento masculino de alguns ainda perdura nesse quesito. Então, o homem se ele se sente aviltado, diminuído como homem, se você percebe que o teu companheiro tem uma necessidade de se sobressair na sua parte masculina de uma maneira muito enfática e coloca você mais num degrau inferior, e junto com isso começa a exigir muita posse, começa a querer de você simplesmente um atendimento pronto, imediato e rápido, você pode perceber que aí já tem uma característica deturpada. Não é só isso. Evidentemente não é só isso. Isso é o básico do social que eu estou colocando para você. Nós já tínhamos citado o caso do Lindomar Castilho, né, que aconteceu no ano de 81, cujo ele assassinou a esposa. Enfim, e esse caso ele foi um divisor de águas exatamente porque o Lindomar ele alegou motivo de honra, né? E na psicologia, ter a honra maculada, a honra manchada, ela é um motivo válido, é uma justificativa válida? Desde o direito, que em 88 isso já não existiu. Antigamente, até no direito, isso era admissível. Você entendia isso como uma questão de honra, como lavar o sangue, dar um banho de sangue em nome da honra. Isso não. A psicologia jamais, creio eu, pelo senso comum, endossaria isso por um feito. O que acontece é que a gente tem que entender a razão, não aceitar aquela razão. Uma pessoa tem que compreender a atitude do outro. Então, a gente tem que ter o discernimento do que mobilizou aquela pessoa a ter um ato tão vil para o outro e para ela mesma. Então, a compreensão é necessária, o entendimento é necessário. Mas você isentar a pessoa da responsabilidade de cumprir a pena, não. O entendimento, sim. A isenção da responsabilidade, não. Você acha que isso acontece por causa de uma ideologia machista que ainda existe dentro da sociedade, que impulsiona, caso o homem, a esse tipo de crime? Você acha que é isso mesmo, que é por causa da ideologia machista? Eu acho que, antigamente, sim. Hoje em dia, acho que mudou muito em relação a essa desculpa esfarrapada, né? Mas, antigamente, de fato, podia ser até um pouco compreensível uma pessoa completamente ignorante em relação à igualdade de um e de outro agisse dessa maneira. Agora, muitos casos depois vieram a pura justificativa por jogo de interesse da pessoa se safar do que ela fez. Isso é evidente. Então, começou a ser uma desculpa para um procedimento que a pessoa, para um descontrole que a pessoa teve, então ela teve que alegar isso. Lógico que muito tempo atrás, isso era mais compreensível. Hoje em dia, eu não acho que isso perdure de maneira nenhuma.
E nós vemos uma diferença aí, né? Sempre o crime passional tem ali maior tendência masculina. Então, por que que as mulheres e os homens elas reagem de forma diferente, né? Mediante a isso? As mulheres elas reagem de forma mais branda, né? Digamos assim, em relação ao crime. Por que isso? Isso é a continuação daquela resposta que eu te dei, porque na sociedade machista, a mulher foi endossada a desculpar os procedimentos masculinos, taxando como natural. Então, o homem com impulso sexual de ter relação com muitas mulheres era quase que aceitado, ou pelo menos compreendido pelas mulheres. E também pela situação de independência muito precária que elas tinham, elas se submetiam a esse estado. Elas se prontificavam a aguentar isso. Eram ensinadas que isso era natural. O que importava era uma garantia dos filhos, da alimentação, e do estudo e da própria casa. O artigo 5º da Constituição brasileira, né, ele garante o direito à vida. E nós não temos hoje, no Brasil, um programa que dê apoio a essas pessoas que têm uma tendência, né, a cometer esse tipo de crime, algum desvio de caráter mesmo, né? Você acredita que se houvesse um programa promovido pelo governo de apoio a essas pessoas, esses casos poderiam ser diminuídos, poderia ser reduzidos os casos de crime passional no Brasil? Thalita, eu não só acho, como eu tenho certeza. Mas aí seria: quantas pessoas acometidas de câncer não teriam uma cura e não teriam que falecer por causa disso? Enfim, milhões de quadros, tanto a nível físico, psíquico e até moral, poderiam ser evitados mediante tratamento. Esse é um deles, esse seria só um deles. Só que seria um deles que não comprometeria só a própria pessoa. Porque se a pessoa tem um quadro clínico e patológico, uma doença física, orgânica, e não consegue um tratamento, ela está machucando aqueles que a amam e está correndo risco de vida. Agora, num desse caso, ela não está só correndo risco de vida. Nesse caso passional, sem cuidado, ela está comprometendo a vida de outros. Então, lógico que é mais grave, mas a base é a mesma. E para encerrar o checkmate, o amor e o ódio caminham juntos? O amor, se é que a gente poderia definir o amor como algo real, não poderia caminhar junto com o ódio. O amor tido comumente como um conceito de atração entre homem e mulher, esse sim. Esse transita totalmente junto, a mesma proporção que eu me apaixono, que eu amo, que eu endeuso, que eu endosso aquela pessoa. Eu também, se ela não atende às minhas necessidades e aquelas fantasias e a projeção que eu fiz na pessoa, que eu mesma projetei para a pessoa, se torna em ódio. Porque não existe a compreensão. Existe a troca de interesse e o apego. O amor é algo infinitamente mais profundo, transcendental e real. Mas para se amar de maneira real, tem que ter maturidade e consciência. E é uma coisa que não é tão comum de se encontrar. O checkmate de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada, doutora Lígia, pela sua presença. Eu te agradeço, vim aqui muito satisfeita, com muito amor. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima. O que é a lei da ficha limpa?
Desafios, temas polêmicos e muita pressão. Você vai perder esse jogo? Checkmate, quarta às 11 da noite. Desafio de mudar para novos padrões. Adotar práticas responsáveis com a sociedade e o meio ambiente. O programa Empreendedor Sério e Sustentável mostra como as empresas podem adotar práticas responsáveis e cuidar do meio ambiente. Quarta, 9 da noite. A formação de professores e o desenvolvimento de competências. Educação continuada, terça, às 2h30 da tarde. Os programas da TV São Judas também estão na internet. E mais, notícias da TV, dicas de cursos e festivais, vídeo e cinema. Você pode assistir no dia e na hora em que quiser. Veja, assista, siga, ligue. Acesse www.sjt.br/mídia/TV. TV São Judas, na TV e na internet.